Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, no nome dele, amém? Que essa paz te inunde, invada o seu coração e acompanhe você aonde você estiver. E se você entrar num lugar que não tem a paz de Deus, a paz que está em você vai encher esse lugar, você pode dizer amém? Porque nós somos agentes de milagre, agentes da presença de Deus, aonde nós estamos, onde Deus nos leva, tá? Eu estava ali no louvor. Fui muito ministrado hoje, muito ministrado. Deus me bombardeou ali com lembranças de 24 anos, né? Ano que vem faz 25 anos de ministério. E 24 anos que eu fui ali bombardeado de memórias, né? Tantas renúncias, tantas coisas que nós fizemos com uma só motivação: não perder o foco do que Deus tem para nós. Não sair da caminhada, não negociar o ministério. Né? E a gente vê que cada decisão, cada escolha, cada renúncia valeu a pena. E eu lembrei de Marcos 12:30, né? Quando Cristo é perguntado qual é o maior mandamento, ele fala o maior. A gente fala muito do segundo maior, mas ele fala o maior primeiro, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Queridos, olha para cá. Se você não ouvir nada que eu pregar hoje, se você entender isso, você vai mudar a sua vida. Por que esse aqui é o maior mandamento? Porque nós temos mais facilidade de amar as coisas que Deus pode dar do que Ele próprio, a sua essência, a sua presença. Eu não sei você, mas eu me encho, eu transbordo quando eu expresso o meu amor a Deus. É melhor do que quando Ele me dá uma bênção. E eu sinto que é isso que Deus procura. Pessoas que têm Ele como presente, Ele como fonte. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. E foi a base do que eu ministrei na semana passada, né? Eu falei, ministério evangelho não é romance, evangelho é a verdade, né? E só falei uma parte, eu quero continuar um pouco esse raciocínio hoje, que eu não falei muita coisa que eu falei na semana passada, mas a base é essa, a base é amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Aí ele fala, não é em parte, é em todo. Fala assim comigo, não é em parte, é em todo. O que é amar em todo? Porque nós somos muito bons em amar em parte, em fazer alguma coisa em parte, em tudo. Por que você acha que casamentos dão errado? Porque casaram em parte. Estou aliançado em parte com alguma coisa. Você não está vivendo em todo para dar certo em tudo. É um tema que, se você for olhar, se você for analisar isso, cabe em tudo. Cabe quando você, eu vou aprender piano. Se você não for aprender em todo, você vai deixar de aprender piano. Vou aprender guitarra, vou abrir uma empresa. Se você não for em todo, você sabe que vai dar errado. E Deus nos protege desses erros quando Ele nos ensina, começando por Ele. Se você aprender a amar Ele em todo, vai fazer parte da sua natureza se dar por completo em qualquer coisa que você fizer. Pegou aí a ideia? O mandamento de Deus te protege na sua vida cotidiana, na vida natural. Quem falha em amar a Deus não é as coisas que Deus pode dar, não é a presença. Eu amo mover, eu também gosto de mover, mas eu gosto muito mais de Deus do que mover. E tem situações que eu tenho só Deus, eu não tenho mover não, viu? Tem muitas situações que que passamos na vida que nós só temos Deus, não tem mover, não tem arrepio, não tem anjo, não tem nada, tem só Deus, sim ou não? Quem que já passou uma situação que você não sentia Deus, nem ouvia Deus, só você tinha Deus, mas não ouvia Deus? Põe a mão no alto. Meu amigo, então se você não aprender a amar Deus, eu amo mover, revisão de vida é maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Repara que Ele separa coração de alma. Muitas pessoas colocam na mesma caixa alma e coração, né?
Então, ele separa essas duas coisas. Não vou entrar aqui que é para não dar outra pregação. De todo o teu entendimento, tudo que você entende, glorifica, ama e tem um propósito de exaltar o Senhor. E fala assim, força. Força é muito mais do que força muscular. Força é aquela força que está dentro e não te faz parar. Quem pode dar amém? É essa força que você tem que saber. Qual a força interna? Qual que é a força motriz que está lá dentro que te faz se movimentar? Ele fala, dedica essa força que te faz levantar, essa força que te faz caminhar, essa força que te faz todos os dias fazer algo novo, dedica essa força ao Senhor. Mas não é a parte dela. Fala assim comigo, é toda. Fala, é toda. É toda essa força. Quem entendeu aí? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amar ao Senhor. Se você tem que aprender alguma coisa, é amar a Deus. Eu entendo que uma grande sede das pessoas é ouvir a voz de Deus. Quem gosta de ouvir a voz de Deus, ou discernir a voz de Deus? Eu vejo que existe uma sede comum. Eu gostaria tanto de ouvir a Deus, de discernir a voz de Deus. Vou te dizer uma coisa, um segredo. Nem todo mundo vai conseguir ouvir a voz de Deus ou discerni-la. Quem que está apto para discernir? Quem conhece a sua palavra. Vou te explicar por quê. Se você não conhecer a palavra de Deus, que é o instrumento que Ele escolheu para se manifestar, para se expressar na terra, você nunca vai discernir se o que eu estou pregando tem voz de Deus. Só quem conhece a palavra de Deus consegue discernir a voz de Deus. Então, se você quer muito ouvir a voz de Deus, você precisa se dedicar em conhecer a Deus na sua intimidade e a palavra que Ele preservou, a palavra que Ele deixou para nós, tanto a parte antiga, mosaica, que aponta para um Cristo, como os evangelhos que revelam um Cristo. Ambas são importantes. Agora, se você não dominar a palavra, você nunca vai saber se Deus está falando ou não, se é um homem falando ou se é o Espírito Santo através de um homem. A maior proteção que tem a igreja é essa, porque você consegue discernir o espírito carnal, o espírito que reina neste mundo usando os púlpitos, e o Espírito de Deus que está no púlpito para falar com a sua igreja. Então, igreja, a maior defesa que nós temos é conhecer a palavra de Deus. Porque o que fala a palavra de Deus? Aquele que tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, para que você discirna, você tem que experimentar. Você tem que ter o Espírito que se conecta com o meu Espírito. E essa afinação do seu Espírito, olha para cá, essa afinação, essa sintonia do seu Espírito, ela é feita aonde? Com o seu relacionamento com a Bíblia. Você sintoniza o seu espírito. Quando você vê alguém com esse espírito pregar, você, conecta. Aí você fala, realmente Deus está falando. Porque você se afinou, você se sintonizou no seu dia a dia, você está sintonizado. Então, quando é que vai ter uma igreja forte? Quando houver uma coletividade apaixonada, conectada em se envolver com a palavra de Deus. Eu quero te encorajar a não se envolver com cultos somente, que é importante, porque aqui você entende algumas coisas que a gente estudou para te explicar. Não só com atividades, mas se envolver com o próprio Deus e com a palavra que Ele deixou para mim e para você. Você pode dizer amém? Quando tivermos uma massa grande de pessoas com esse hábito santo, ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja. Vai ser uma explosão de amor, de avivamento, de pregação, de evangelismo, como você nunca viu na face da terra. Então comece por você. Minha intenção é despertar uma sede de leitura, uma sede de conhecimento no seu coração, no seu espírito. Eu sei que está existindo, porque sempre tem pessoas me perguntando coisas, querendo fazer estudos aprofundados, porque eu vejo que Deus está plantando uma sede de conhecimento no coração da igreja. Mas, se Deus levantar uma onda, falando que linguagem de surfista, né? Se Deus levantar uma onda
e você não surfar, é só uma onda bonita. Ai, que vontade de ler, que vontade de saber. O que ele fez? Levantou a onda. Muitos de nós, muitos de vocês que estão me ouvindo agora, já tiveram momentos que Deus levantou uma onda em você, de muita vontade de conhecer, sim ou não? Mas você não surfou essa onda. Mas Deus é tão bom, Ele é como o mar. Se aquela onda passa, Ele levanta outra. Ele levanta outra. Ele levanta outra. As ondas nunca vão parar de ser levantadas. Quem pode dar um aleluia? Só que nossos dias estão contados. Quero te lembrar isso. Ah, sabia que tinha uma pegadinha, pastor. Você ia levantar a bola, mas ia bater. Mas ué. Deus vai levantar a onda, mas os nossos dias estão contados. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos. As ondas vão continuar sendo levantadas, só que a sua escolha de surfar ou não está na sua mão. Eu quero te encorajar, surfe essa onda. Quem pode dizer amém aí? Surfa essa onda. Quando Deus levantar a onda de conhecimento, eu desafiei eles na semana passada. Olha, leia Filipenses, são 4 capítulos, 4 ou 5. Né? Leia Filipenses, estávamos falando sobre isso semana passada. Né? Então, continue estudando, buscando, entendendo um pouquinho mais. Né? Então, voltando ao tema aqui, nós falamos semana passada sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? A igreja de Filipe. E explicamos que ele estava pregando, escrevendo da cadeia, né, em Roma. Quem estava aqui e ouviu essa palavra na semana passada? Uma boa parte. Então, a tônica que nós falamos na semana anterior foi que cadeias se transformam em púlpitos. As nossas cadeias, as nossas limitações podem ser um púlpito se eu estou debaixo da palavra de Deus. Imagina a mente de Paulo. Peraí. Paulo podia pensar assim: poxa Deus, você não é o mesmo Deus que me livrou das cadeias em Filipe? Porque a igreja de Filipenses, nasce numa confusão enorme. Vocês lembram da história? Ele expulsa o demônio de uma escrava grega que adivinhava para as pessoas. Ele é acusado, ele é preso, ele é chicoteado por um romano, não é? Paulo e Silas ficam adorando ali na cadeia. Já tinha um grupo convertido, um grupo de mulheres, uma delas da Ásia Menor, que era Lídia, não é? que vendia púrpura, linhos, tecidos. Então você já via um grupo ali, e ele estava sendo preso, e as cadeias ruem completamente, desmoronam. Deus faz um terremoto só naquele local, né? E ele é liberto. E vocês conhecem a história da forma milagrosa que Paulo foi liberto da cadeia em Filipe. Agora, se Paulo não fosse bem resolvido, ele ia estar numa crise espiritual. Tu não és o mesmo Deus, o Deus que me livrou lá da cadeia em Filipe. Por que o senhor não me livra agora aqui em Roma? Paulo não fez isso. Ele entendeu que Deus é soberano na cadeia e fora da cadeia. Quero ouvir um amém. E cadeias representam nossas limitações. Porque muitos de nós estamos presos sem correntes. Sim ou não? Estamos presos sem correntes. Estamos presos sem força física te prendendo. Agora, a escolha é sua de fazer a sua cadeia glorificar a Deus. Porque tem alguém... Olha para cá, tem alguém à sua volta, ou lá na frente, no futuro, que vai precisar conhecer o testemunho de como você tornou a sua cadeia um púlpito. Tem pessoas que me acompanham, ou que me conhecem, que ouvem os meus testemunhos, as minhas dificuldades no passado, e se encorajam e falam: uau, é possível eu vencer isso também. É possível ultrapassar isso. Porque Deus te dá desafios para te fortalecer, e não só você, as pessoas que estão à sua volta. Isso é discipulado, é quando a sua vida coopera para que as pessoas que estão ao seu lado melhorem. Quero ouvir um amém. Deixa eu dar uma pergunta: as pessoas que estão à sua volta, elas melhoram ou pioram? Faça essa pergunta para você.
Seus amigos, discípulos, ovelhas, elas estão melhorando ou estão piorando? Eu às vezes, eu só observo, né, para glorificar a Deus. Eu não fico falando, que é para o pessoal não se achar. Mas eu olho para os meus discípulos e eu lembro deles há 15 anos atrás e vejo tanto que eles melhoraram. Meu Deus do céu, só tem melhorado. O Dudu me deu muito trabalho. Gente, o Dudu me deu muito trabalho. Não foi pouco não, muito trabalho. O Tiago, a Viviane queria expulsar ele da equipa. Não, Viviane, calma, o Tiago vai acordar. Não, ele não faz nada, ele não faz nada. Hoje ele faz tudo. Deixa ninguém fazer. Até parto, ó, se precisar de um parteiro, chame aqui o Tiago, né? Nasceu a Leonor, sexta-feira. Vamos aplaudir o Senhor? Uma aventura, né? Passamos uma raiva ali, porque o hospital foi negligente, mandou para casa sem ter que mandar. Nasceu na cama dele, ele fez o parto, gente. Não deu tempo de chegar aos bombeiros, só por telefone. Então, você sabe, se tiver urgência, chame o Tiago, que ele vai te ajudar. Viu, grávidas, para fazer. Olha, cadê a Laiane? Para procurar a Laiane, ela estava com o barrigão, não está aqui não. Então, as pessoas vão melhorando. Agora, tem pessoas que só pioram, tem aquele crente, me perdoe a palavra, crente ameba. Sabe o que é uma ameba? A ameba é aquela pessoa que encosta para sugar da outra célula. Na biologia, né, eu lembro que na escola a gente chamava de ameba, né? Os colegas, os que a gente queria xingar. Por isso, porque a ameba, ela não é autossuficiente, ela encosta para sugar, encosta para tirar. Ela não entrega nada, ela só tira. E o mal da igreja é o crente ameba. Só chega para tirar uma vantagem, só chega para ser tóxico, só chega para tirar uma casquinha. Então, escolha o tipo de pessoa que você quer ser. Porque, se pode dizer, é a sua vida, é as suas cadeias serem púlpitos de maneira que você inspire as pessoas que estão ao seu lado e elas vão melhorando pouco a pouco. Você passa a ser o primeiro em tudo, o primeiro a vencer em uma área, e você passa a inspirar as pessoas que estão ao seu lado. Uau, ele conseguiu, não é impossível, não é só para alguns, eu também consigo fazer. Ele vai dar o passo e vai e faz. E quando Paulo fala com Filipenses, ele fala sobre, ele está dando os seus próprios exemplos. Primeiro ele está ensinando com maestria, eu estou encorajando vocês da prisão. Cara, eu não sei você, mas eu tenho a opinião de que muita gente, se ficasse 1 ano na prisão, desistia da fé. O que você acha? Muita gente desistia da fé. E Paulo estava lá, ensinando, né? E ele, se você analisa o livro de Filipenses, Paulo trabalha 4 pilares. Fala comigo assim, 4 pilares. Que são pilares que ele entende que vai manter aquela igreja de pé. E aquela igreja, ela parece muito com a nossa igreja, porque ela é uma igreja missionária, é uma igreja de várias nações. Não era como a de Jerusalém, que tinha uns problemas diferentes. Não sei se você sabe disso, mas havia ali um problema de aceitar o gentil. Pedro, inclusive, ficava dividido. Foi uma das razões de discussões severas entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A Bíblia relata isso. Paulo repreende Pedro e o chama de hipócrita, porque ele estava sentando na mesa separado dos gentios cristãos. Paulo chega até ele e o repreende. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém, ela era diferente. Quando Cornélio, que era o centurião romano, se converte, e toda a sua família se converte, e há uma conversão em massa de gentios em Jerusalém, você vê que há ali um problema teológico a ser trabalhado, porque o evangelho para o judeu convertido ainda era exclusivo para o judaísmo. Havia uma resistência, mesmo Deus pregando ao contrário. Você vê isso, inclusive, quando Pedro recebe a visão de Deus para ser o apóstolo dos gentios. Muitos pensam que quem foi chamado para ser o apóstolo dos gentios foi o apóstolo Paulo.
Mas não foi não. Foi Pedro na visão dos lençóis, na casa de Simão Curticeiro. Quem lembra da passagem bíblica? Poucas pessoas lembram. Nessa visão, antes de Paulo existir e ser chamado, Deus dá para ele a visão dos lençóis, aonde vem a visão, ele está no terraço, vem a visão, aí ele vê comida feita, segundo a tradição judaica, que era impura, que era carne de porco, era várias comidas, um banquete naqueles lençóis, que seria impuro para o judeu, segundo a tradição judaica. E Deus fala para ele claramente, senta e come, chamando ele para o evangelho dos gentios, daqueles que eram rejeitados. Aí olha só que absurdo, olha como é que a religiosidade é perigosa. E Pedro demonstra isso, porque você discute com Deus quando você é religioso. Atente a isso. Quando você é religioso, você bate boca com Deus sem saber. Porque olha a frase que Pedro fala para Deus: Senhor, como é que eu posso comer algo que é impuro? Aí Deus fala aquela frase maravilhosa: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Uau! Você pode aplaudir o Senhor? Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Tem muita gente hoje batendo boca com Deus, dizendo que tem coisa que é impuro, que é errado, mas Deus abençoou e Deus quer fazer acontecer, meu irmão. E você quer ficar fora da onda. Acorda, conheça o Evangelho, a palavra de Deus e o Espírito que a inspirou e que a faça e que dá entendimento. Então, quando Paulo constrói essa carta para Filipenses, ele passa sobre 4 pilares. Primeiro é o pilar da gratidão. Fala comigo assim, gratidão. Gratidão, gente, gratidão é algo fantástico. Gratidão é um estado de espírito. Gratidão é algo interessante. Porque eu aprendi uma coisa. Gratidão não é sobre eu dizer obrigado para a pastora Terezinha porque ela me ajudou. É eu dizer obrigado a Deus porque o Senhor usou a pastora Terezinha nessa vez para ser bênção na minha vida. Eu sou grato ao Senhor, eu sou grato a tudo. Gratidão é algo poderoso. Agora tem pessoas que falam assim: fulano foi ingrato comigo. Eu quero que você tome cuidado. Você que se sente que alguém foi ingrato com você, tome cuidado. Vou te dizer hoje com muito carinho, porque é para não bater muito. Porque se você abençoa alguém, é porque você foi um instrumento. O que uma mão dá, a outra o quê? Não fique sabendo. Não quero bater, mas eu tenho que falar isso. Se você cobra a gratidão, o seu espírito espera idolatria. Numa boa, tá? Numa boa. Isso é um espírito de idolatria. Você quer ser idolatrado, reconhecido. Não se pede para se cobrar gratidão. Fala assim, seja grato. É isso que a Bíblia fala, seja grato. Não cobre gratidão. Agora, se você seja canal de bênção. Mas o que uma mão dá, a outra o quê? Não fique sabendo. E seja grato a Deus por ter podido ser bênção na vida de alguém. Ponto final. Toda pessoa, eu vejo isso calado, nunca falei isso em púlpito, mas toda pessoa que eu vejo que cobra a gratidão de alguém, tem um espírito de idolatria naquela pessoa. E o diabo fomenta isso. E sei que todo mundo sabe que ele foi ingrato, né? A gente passa pastor, mas podemos passar por ingratidão? Podemos passar. Mas você passa, você sabe que aquela pessoa não te honra, porque uma coisa é você honrar quem te ajudou. É lindo isso, né? Dar honra a quem tem honra. Agora, a pessoa se revelou. Então, deixa ela seguir a vida dela, deixa ela, mas não cobra a gratidão, né? Você só fez o que Deus te pôs no coração. A pessoa se afastou, não te honrou, não reconheceu, não fez por outro o que você fez por ela, é com ela e Deus, ponto final. Não deixa isso te tornar amargo. Quero ouvir um amém. Não deixa, porque seja grato por ter tido a chance de poder abençoar alguém, em nome de Jesus.
Quero um aplauso bem forte ao Senhor. Aí Paulo vai nesse ponto, no pilar da gratidão. Não tem como a igreja ser poderosa, ser adoradora, se ela não for grata. Inclusive pelas cadeias, inclusive pelas prisões. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil, mas se você for honesto, você sabe que toda a prisão que você passou na vida te tornou mais forte com Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Toda cadeia, toda prisão, todo sofrimento que você passou com Deus, você saiu mais forte do outro lado. Seja grato por esse momento. O Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso, inclusive cadeias temporárias, sofrimentos, escassez, quando eu preciso ter escassez. Você acha que alguém me ensinou ou me encorajou a ser alguém especialista em crise? Deixa eu falar uma coisa. Infelizmente ou não, eu sou um cara especialista em crise, em escassez. Falar com gente doida é comigo. Bêbado pode me chamar. Drogado, porque é só alguém chegar perto de mim. Doido, bêbado, drogado. Gente, fora as vezes que eu passei escassez absurda de dinheiro. Então, eu me tornei uma pessoa, acho que eu queria fazer isso? Não, mas hoje eu sou bom com um pouco. Eu sou bom com um pouco. Falta de dinheiro não me para, nunca parou. Porque meu recurso, pelo primeiro lugar, é Deus. Deus. Segundo lugar, se o dinheiro não paga o que eu tenho que fazer, então o que paga? Vamos olhar em volta, vamos ver outras alternativas. Vamos ver parcerias, vamos ver pessoas que eu posso somar força, vamos usar a criatividade para que eu possa fazer o que eu quero fazer sem dinheiro ou com menos dinheiro. Então eu precisava de momentos de escassez na minha vida para eu fazer uma universidade que nenhum curso me ensina, que nenhum curso me paga. Então, fala assim, ensino. Ensino é o segundo pilar que o apóstolo Paulo leva, é o pilar do ensino. Deus ensinando e vocês ensinando uns aos outros. A vida ensinando você. Então, uma igreja, isso se aplica a você, porque a igreja somos nós. Nós somos um organismo vivo. Então, na minha vida tem que ter esse pilar da gratidão e do ensino. O ensino tem duas frentes, tem o aprender e tem o ensinar, certo? Se há ensino no meu ambiente, eu aprendo. Fala assim, se existe ensino, eu aprendo. Fala assim, mas se eu aprendi, eu posso ensinar. Então, existem duas vias na coluna do ensino, que eu aprendi e eu transmiti. E aprende muito mais quem transmite, do que só quem retém. Eu lembro que uma das coisas que eu fui repreendido no início da minha caminhada profissional, foi um chefe meu, muito competente, muito bem informado, ele era militar, ele esteve na Mossad em Israel, uma pessoa super estrategista, né? Uma pessoa de postura assim, de excelência. E eu via que ele sentia que ele era bom porque ele sabia e retinha e escondia o que ele sabia. E ele viu que eu e mais um colega meu, que éramos cristãos naquela empresa, nós ensinávamos tudo que a gente sabia. E aquilo chegou de tal forma, por ele tão incomodado, que ele chegou assim, ó, vocês ensinam muito. E para de ensinar. Aí eu ouvi aquilo ali e falei, poxa vida, então quer dizer que ele sabe coisas que ele não quer me falar, né? Deixa eu falar uma coisa, eu nunca perdi nada por ensinar aos outros o que eu sei. Sempre ganhei mais. E eu ensino tudo que eu sei, gente. Eu sou um boca aberta, eu vou falando. Vou falando. Planos meus, pessoais, ideias minhas, pessoais, eu entrego. Quem quiser pegar, pega, né? Tem gente que ouve, eu vejo que ele não está pronto, porque ele não captou a minha ideia. Eu falei, ele ouviu, entrou aqui, passou aqui, ele não está maduro. Mas tem outros que ouviu e ficou, opa, está no momento dele. Você não sabe quem está no tempo de alguma coisa. E eu vou mostrando, vou liberando, ideia, projeto e tal. Tem projeto, ideia que eu tive, está anotada.
que eu tive há 15 anos atrás. Não está pronto, eu não estou no momento de executar essa ideia ainda. Mas ensinar isso é você criar um ambiente onde você sempre aprende. Sempre aprende, absorver. Eu amo aprender aquilo que eu gosto. Eu confesso que eu não sou um bom aluno, não. Na escola eu era terrível, porque eu só queria aprender o que eu gostava. Né? A Isana Viviane, que eu só passava porque eu fazia cola. Ela tem umas ideias sobre mim que eu acho que ela não me conhece. Hã? Ela me acusa que as pessoas faziam trabalhos por mim na escola. Você viu o ciúme ali? Você viu? As meninas. Mas não é verdade. Eu nunca fui um bom estudioso naquilo que eu não gosto. Mas, graças a Deus, boa memória e atento. Então, eu não estudava para a prova. Eu sabia ou não sabia. Então, nunca fui o cara de 10. Por quê? Um cara que tem essa postura não tira 10. Mas tira 7, tira 6. Então, eu passava de raspão. Mas porque eu retia. Estava no ambiente de ensino, se eu estava lá, eu tinha que ouvir. Eu tinha que ser honesto comigo mesmo. O que eu não sabia, eu perguntava. O que eu não entendia, eu não entendia. Ou eu desistia, ou ia procurar saber um pouquinho mais. Não é? Mas o ambiente do ensino tem que estar no nosso meio. Olha para cá, gente. É muito pouco. Quem que aprende domingo de manhã aqui, quando vem aqui? Deixa eu ver. Olha para cá. É muito pouco aprender muito uma vez por semana. Não é suficiente. Se você não for preguiçoso, quem é que é preguiçoso? Levanta o dedo do pé. Se você não for um cara preguiçoso, aprenda a usar a IA. Mas se você for preguiçoso, você está condenado, porque a IA vai liderar a sua vida. Um recado claro, porque é um problema, é um próximo problema que vamos ter que enfrentar como igreja no futuro próximo, tá? Tem pessoas que hoje têm a IA como líder, como médico, está liderando. Agora, se você liderar a IA como fonte de conhecimento, de pesquisa, olha, eu quero saber sobre o apóstolo Paulo, qual lugar que ele passou, qual é o artigo que evidencia arqueologicamente tal lugar, eu quero a fonte, quero o link, quero a pesquisa. Ela te dá. Mas repara, você liderou a IA. Não foi ela que te liderou. Preguiçoso fala, prepare uma palavra sobre amor. Ela está lá os tópicos. O que tem de pastor preguiçoso que vai ficar para trás, você não tem ideia. Então, se você for preguiçoso, apague a IA do seu telefone. De verdade. Você vai encroar, você vai murchar, você vai desaparecer no planeta. Agora, se você for um cara inteligente, que tem o Espírito de Deus, que tem conhecimento, que já tem a revelação de Deus na sua cabeça, e quer usar a IA como fonte de conhecimento para acrescentar no que você sabe que tem que fazer, no caminho que você quer percorrer, aí você vai longe. Então, IA não é para qualquer um hoje, não. É para quem é responsável, espiritual e para quem não é preguiçoso. Amém? Mas o pilar do ensino não pode estar longe da igreja. O pilar do alerta. Paulo gasta boa parte da sua carta dizendo, cuidado. Fala assim comigo, cuidado. A Bíblia fala sobre isso. Vigiai e o quê? E orai. O espírito tem que estar em alerta. Nós estamos cercados de perigos. Jesus disse, eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Como um cordeiro é enviado para o matadouro. Mas que mestre bom, hein? Meu mestre falou. O teu mestre disse, eu estou te enviando como um cordeirinho que vai ser morto no matadouro. Nós somos discípulos desse Jesus. Por isso que o evangelho não é romance, eu quero ouvir um amém. O evangelho não é romance, que ele fala, eu sei quem você é, e te escolhi por isso, porque você é assim, você é inofensivo, você é bobo, você é ingênuo, o teu coração é como uma pomba, é puro, você é cabeçudo, mas é você que eu escolhi, eu vou te enviar para o meio de um monte de lobo,
que vai querer te devorar. Mas ele te encoraja. Ele fala, não tem, como é que é? Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala, quando eu vos enviar para os magistrados, para lugares que você não saberá o que falar, que ele diz, eu colocarei o meu espírito na sua boca e você saberá o que dizer quando for confrontado, quando for perguntado. Por isso nós somos enviados como um cordeiro, sem saber até o que falar. Mas quando você chega lá, o Espírito de Deus coloca palavras na sua boca e Deus começa a usar você como um cordeirinho inofensivo para falar, para pregar para lobos e leões. Eu profetizo que você vai viver essa experiência. Você vai ser perguntado por coisas que você não tem resposta, mas o seu peito vai queimar, a sua cabeça vai brilhar, a sua boca vai abrir, e palavras de sabedoria vão sair de você, e você vai encantar o ambiente que você está. E quando forem te dar elogio, você vai dizer, não, o Senhor, meu Deus, me fez brilhar. A chama dele queimou nessa sarça, e você hoje reconheceu que há um Deus que capacita o incapacitado, em nome de Jesus. E eu declaro na sua vida essa verdade. Por que eu declaro com conforto? Porque Jesus já declarou. Não é porque eu estou falando, não. Jesus já liberou essa palavra para a igreja. E nós temos aqui viver isso. Então, estado de alerta. O que me faz ter alerta? O que eu falei no princípio. Conhecer a palavra me faz discernir os pregadores que Paulo alerta Timóteo. Pode parecer que eu repito muito isso, mas eu tenho que repetir por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo que Paulo alertou a Timóteo, né, a igreja que Timóteo cuidava e pastoreava, sobre esses dias. Que chegará o tempo que não suportarão o quê? A sã doutrina. Os seus ouvidos irão se incomodar, né? E escolherão mestres segundo as suas próprias paixões. Lá fala concupiscências, mas vou dizer paixões para ser mais fácil. E vão buscar mestres segundo as suas próprias concupiscências. Se eu fosse um político ou um pastor político, eu sei exatamente o que você precisa. Porque o que tem gente aqui com crise no casamento e não fala, é um monte. Crise financeira é um monte. Desempregado é um monte. Com visto no CF tão pendurado, quem tem o visto na AIMA aí que está parado aí? Deixa eu ver. Tem pouco. Tem gente reclamando a geral. Então, se eu fosse populista, era só pegar nesses pontos. Nossa, eu peguei a chave do visto da AIMA hoje. Pastor liberou a chave do visto da AIMA. Aí, ó. Nem peguei, já deu um glória ali. Né? Aí você acha, cara, é muito fácil manipular a gente, infelizmente. Porque o povo procura mestres segundo as suas próprias paixões, as suas próprias concupiscências. Mas o meu mestre disse o seguinte: eu te envio como um cordeiro para o matador, eu te envio como um cordeiro para o meio de lobos. Então, há uma discrepância entre a pregação de Jesus e a pregação de muita gente hoje em dia. Por isso eu preciso entender a Bíblia, conhecer a Bíblia. Isso me mantém com o espírito alerta. Então fala assim, gratidão, ensino, alerta. E por último, fala assim, encorajamento. Coragem. A base do ministério de Josué foi a coragem. Ele tinha tudo. Ele teve um bom mestre. Ele teve uma vida com Deus. Ele cresceu na caminhada. Ele teve testemunhos. Ele viu muito milagre. Sim ou não? Josué estava colado com Moisés. Josué e Calebe. Os dois colados. Um com o outro. O que faltava em Josué que sobrava em Calebe? Coragem. Calebe, cara, se você estudar Calebe, eu te desafio a estudar Calebe. Eu não sei como é que Calebe não foi o líder, de verdade. Para mim, Calebe devia ter sido o líder, que aquele homem tem uma
coragem, uma ousadia, uma brutalidade em falar. Vai ouvir a frase, que eu não lembro de cabeça, vai ouvir a frase que ele fala, quando ele é questionado em relação aos espias. Que homem macho, aquele cara era demais. Mas Josué tinha tudo, ele tinha zelo por Moisés, zelo por Deus, pela sua presença, perfeito. Mas Deus vê um quê? Uma lacuna. Ele fala, eu preciso te completar. Então, Josué, ser o quê? Forte e o quê? Corajoso. Eu te contar um segredo. Por que eu lembro desse versículo? Porque essa foi a base da minha conversão. Quando Deus falou comigo a primeira vez, lá, uns 2, 3 anos atrás, né? Há um tempinho já, né, amor? Há mais de 20 anos, mais de 25 anos atrás, usou esse versículo. Primeiro que falou comigo sobre Josué, você e a sua casa servirão ao Senhor, e a sua vida será como Josué. Aí eu vou estudar Josué, eu vejo qual que é a carência de Josué, a coragem. Aí eu entendo porque eu sou muito medroso, eu sou muito inseguro. Aí Deus fala, preencha a lacuna da coragem. Fala assim, coragem. Preencha a lacuna da coragem. Porque às vezes você fala, o pastor é ousado. Não, o meu medo me faz estudar, o meu medo me faz investigar, o meu medo me faz antecipar alguns problemas para eu poder me encorajar. É um mecanismo de defesa contra o medo. Eu aprendi isso. Eu aprendi a forma de me encorajar. Me encorajo em Deus em primeiro lugar, para assumir um projeto, e depois eu vou me munir de informações, de planeamento, de estratégia, para que eu possa contornar aquilo que me amedronta. Olha só, te dei aqui uma receita de bolo do sucesso. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é você saber controlar o medo. Quem pode dizer amém? Coragem é saber controlar o medo. É o medo não te matar. É o medo te deixar em estado de alerta para você saber o que fazer ou o que não fazer. Quando avançar ou quando recuar. Então, ele fala, ser forte e corajoso. Então, somente antes medite na lei, de dia e de noite. Então, Deus fala o seguinte, eu preciso que você preencha, olha, eu vou te traduzir aqui a frase. Josué, eu tenho para você uma missão muito, muito grande, mas tem um buraco dentro de você, uma lacuna que eu preciso que você tenha como líder, que é a falta de coragem. E eu vou te dar a receita de bolo para você preencher a coragem. Medita na lei, o quê? De dia e de noite. Você vai preencher a sua coragem meditando na lei que eu estou te entregando, e ninguém poderá te resistir todos os teus dias. A fórmula está aí, o segredo está aí. Só não abraça, só não vive quem não quer. Querido, a motivação do meu ânimo, da minha coragem, é a palavra de Deus. Eu acordo com frases, eu acordo com sermão, eu ouço uma música, eu sou ministrado, porque a palavra de Deus vai puxando Bíblia que está dentro de mim. Mas se eu não conhecesse, se eu não buscasse, se eu não lesse, tudo isso não ia se conectar com aquilo que eu já experienciei. Então, encorajamento. Paulo gasta um tempo de qualidade para encorajar a igreja. Eu quero encorajar você. Talvez você entrou aqui hoje desanimado. Como Josué ficou talvez ali. Mas Deus te fala hoje, tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Então somente medite na lei dia e noite. E ninguém poderá contra você todos os dias da sua vida. E Deus glorificará o nome dele através da sua história e das suas vitórias em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Dê um aplauso bem forte ao Senhor e glorifique. Seja encorajado. Coragem sem Bíblia, coragem sem Deus é presunção.
Você que é presunçoso, não confunda isso com coragem. Você confia em você mesmo. Presunção não é o mesmo que coragem. A coragem que Deus fala é aquela que nasce nele, nasce da sua palavra, da inspiração do Senhor para a sua vida. O presunçoso, ele se estriba no seu próprio conhecimento. Há um versículo sobre isso. Então entenda isso, entenda isso. Por isso que a Filipenses, ele é eternizado por aquele versículo que eu falei no último domingo. Filipenses 4:13. Pode pôr aqui, por favor? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A frase que resumiu o livro de Paulo, a carta de Paulo para Filipenses é essa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que eu expliquei no último domingo que isso não pode ser lido isolado, porque tem alguns versículos antes, 2 principais. Porque quando ele fala que eu posso todas as coisas, ele fala todas as coisas mesmo que ele fala ausência, fartura. Vamos ler, põe lá o 11 e põe o 12, por favor. Filipenses 4, 11, 12 e 13. Não digo isso por estar necessitado, olha só. Já começa aqui. Conecta o necessitado com o 13. Posso todas as coisas, eu posso estar necessitado, porque Ele me fortalece. Quem pode dar um aleluia? Nós temos que conectar as coisas. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Tem um outro versículo que fala o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem já ouviu essa passagem? A palavra, são 11:53? A palavra contente do grego não é alegria, não é sorriso, ela vem da raiz autarquis, autarquia. Eu aprendi a me governar, a ter governo sobre mim em toda e qualquer situação. Olha só a diferença do texto quando você entende a realidade. Aí ele continua: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Aí sim o versículo entra, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dar um aleluia? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Fala assim comigo: eu preciso amadurecer. Fala assim: o meu cristianismo tem que crescer. A gente vive cristianismo de criancinha, de bebezinho. Não, Deus está tirando para algo maior. O seu cristianismo tem que crescer. A sua revelação, ela tem que aumentar. O seu nível de entrega tem que ser mais intenso, para que Deus possa fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida. Aí não tem prisão, porque Paulo já era livre. Sabe o que Paulo queria de verdade? Ele queria ir para a glória o quanto antes. Que eu possa ir o quanto antes. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. Porque ele não tem cadeia que prende você, não tem ausência, não tem. Quando você tem Deus, tem salvação, tem o seu Espírito em você, você é livre em qualquer prisão. Fique em pé onde você está. Vamos orar. Quando eu estive lá na prisão de Paulo, eu fiz um pequeno vídeo. E eu peguei e abordei o seguinte tema, que eu nunca preguei sobre isso. Eu questionei as pessoas: por que que os presos que estavam naquela cadeia, quando tudo ruiu, eles não fugiram? Você já se perguntou sobre isso? Pode ser às vezes, nós temos casos, está aqui
a Carolyn, que é juíza, e eu falo com ela de vez em quando sobre isso, tem gente que não dá para saber se é inocente ou culpado. Tem gente que vai preso inocente, porque o advogado não fundamentou bem a causa. Há uma negligência. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, elas estão lá porque são culpadas, sim ou não? Então vamos dizer que a maioria do que tivesse com o apóstolo Paulo fossem culpados. Por que um culpado não foge quando a cadeia rui? Já se perguntou isso? Aí eu me perguntei isso lá, eu estava lá na portinha da prisão e falei, sabe por que um prisioneiro não foge quando a cadeia se abre? É só quando ele se sente livre naquele ambiente. A primeira vez que um prisioneiro se sentiu livre foi quando o apóstolo Paulo e Silas se manifestou com graça de Deus. Aquela graça entrou nos presos, os presos se sentiram mais livres da prisão do que fora da prisão. Olha que revelação. Vou repetir. Os presos viram aquela atmosfera, viram Paulo e Silas louvando a Deus, mudou a atmosfera, mudou o ambiente, caiu as cadeias, eles estavam presos, mas naquele dia, no dia 1 deles, foi o dia que eles ficaram livres. A alma deles se libertaram. E eles pensaram, eu vou sair daqui, eu estou livre aqui dentro, porque esse pessoal aqui tem algo que eu nunca vi lá fora. Eu prefiro ficar aqui, na prisão, mesmo que ela ruiu, do que sair daqui e voltar a sentir o que eu sentia antes. Aqueles prisioneiros se converteram, porque o espírito deles se libertaram naquele dia. Essa é a explicação. Por que um prisioneiro não fugiu quando teve chance? Porque eram criminosos que estavam lá dentro, mas que aprendeu a temer a Deus. Então, se você aprender a ser livre, teu espírito livre, independente do que você está passando, experimentando, vivendo, nada pode ameaçar você, porque você é uma pessoa com o Espírito de Deus, alguém que está brilhando na vontade do Senhor. Nada mais te encanta, tudo é passageiro. O seu maior bem, a sua maior herança é o Senhor, é a sua presença, é a sua palavra. Quero que você pense sobre isso hoje. Mais uma vez, não terminei a palavra. Um dia eu termino. Mas Deus é bom, amém? Mas se você foi abençoado, se você reteve alguma coisa, guarda isso no seu coração. Seja como aqueles guardiões de Massada. Não vou nem falar o que é Massada, senão eu vou levar mais 15 minutos. Mas depois do estudo sobre Massada, sobre os sacerdotes que resistiram Massada, quando o Império Romano tentou roubar o ouro do templo. Eles queriam guardar só a palavra de Deus. O único ouro que eles tinham, sabe o que era, pastora? Eram os rolos guardados. Até a última resistência, até a última pessoa, só sacerdotes, crianças, mulheres, poucos deles resistiram durante 2 anos, todo o exército mais poderoso da terra naquela época, que era o Império Romano. 2 anos. Eles resistiram um exército, só para eles não terem acesso aos rolos da palavra de Deus, que estavam lá em cima preservados. Porque esse é o tesouro que nós temos. Então, esse culto é um culto especial. Deus está te chamando para algo mais intenso, para uma entrega mais específica, uma entrega mais maravilhosa. Agora essa escolha é sua, essa escolha de intensidade, só você que pode fazer, de brilhar mais, de reclamar menos, de murmurar menos, de ser mais grato, só você pode fazer, de ter mais coragem, porque Ele é a sua fonte, a Bíblia dele, a palavra dele está em você, só você pode fazer, de estar em alerta o tempo todo, só você pode fazer, só você pode fazer. Feche seus olhos.